Mónica, muito bem-vinda a este Só por Hoje, Reiki para um mundo inclusivo. É um prazer estar aqui contigo. Mónica, tens formação em massoterapia, acupuntura, és facilitadora de constelações familiares e ainda mestre de Reiki. No teu percurso de Reiki, chegaste a Shihan pelo Jikiden Reiki desde 2015 e desde há 12 anos que tens um projeto extraordinário que recebe agora o Prémio Katia Arnaud de Inovação Reiki em Hospitais pela Associação Portuguesa de Reiki, com a nossa gratidão por todo o teu trabalho. Muito obrigado mesmo. Bom, então, começando aqui um pouco este nosso diálogo, este nosso start só por hoje, Mónica, fala-nos um pouco sobre o teu caminho no Reiki e como há 12 anos és supervisora de um grupo de voluntários em Reiki do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dentro do Centro de Reabilitação do Hospital de Dia. Certo. Em primeiro lugar, agradeço imensamente o convite feito. E sempre não foi muito fácil esse caminho. Meu caminho começou em 2001, na virada do século, praticamente, quando eu fiz o meu primeiro curso de Reiki Ocidental. Eu sou mestra também do Reiki Ocidental. E em 2005 eu comecei a dar aula de Reiki Ocidental numa escola aqui de massagem de acupuntura, de massagem e acupuntura de japoneses, EOMA. E de lá eu fui aprimorando até conhecer um pessoal ligado ao IPQ que me fez o convite para começar no IPQ com Shiatsu. Então eu comecei lá em final de 2008, 2009 já dentro, na turma de Shiatsu, no grupo de Shiatsu, até que o nosso coordenador falou assim: Mônica, que tal em 2010 você implantar aqui um grupo de Reiki no hospital? Você gostaria? Eu falei: nossa, Oswaldo. Falou: você tem gente para isso? Eu falei: tenho. Você aceita o desafio? Eu falei: já aceitei, né? Então aí nós começamos, aí eu dei meu sim. Em 2010 eu trouxe as minhas alunas para começarmos bem pequenininhas lá dentro, né? Então tinha uma sala, nós éramos em 3 ou 4 terapeutas só. Até que outras terapeutas de outras escolas surgiram e queriam também fazer parte, tudo do Reiki Ocidental. Isso foi andando, foi crescendo, de repente eu já tinha mais ou menos umas 8 terapeutas lá, mas e sempre depois do dia, porque sempre foi de quintas-feiras de manhã. Então, depois de todas as sessões, no final da manhã, meio-dia, nós nos reuníamos e tentávamos tirar o que aconteceu né, que eu poderia levar para os médicos na sexta-feira, que tem reunião de equipe. Toda sexta-feira tem reunião de equipe, onde tanto a equipe fixa, a técnica, quanto das práticas integrativas, que aqui no Brasil chama práticas integrativas e complementares à saúde, PICS. Eu acho que em Portugal tem outro nome. Então, pelo menos nós poderíamos dar uma contribuição daquilo que aconteceu durante as sessões de Reiki com os pacientes. Só que eu comecei a perceber que o pessoal, as terapeutas me davam uma devolutiva que para nós, do mundo do Reiki, faz sentido. Mas se eu levasse isso para os médicos, não ia dar muito certo. Não ia dar. A linguagem utilizada não era aquilo que eles têm a capacidade de entender, pelo menos naquele momento. Porque também eles estavam muito céticos, eles olhavam. Você sabe como é, né? Tu sabes como é, desculpa. Então, aí em 2009, eu fui fazer meu primeiro curso de Shoden Okuden, do Jikiden Reiki com a Java aqui no Brasil, e caiu assim um monte de fichas de dominó em cima de mim, tac, 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 tac. Eu falei, E aí, em 2011, quando o Tadao Sensei veio aqui, eu tirei o meu Shirankaku e cheguei para o Oswaldo, que me fez o convite. Eu falei, Oswaldo, você precisa fazer esse Jikiden Reiki para você ver a diferença, porque eu quero implantar isso aqui dentro. Porque tem uma técnica de diagnóstico energético que você conhece, talvez, que é o Biosen. Então, essa técnica de diagnóstico energético é uma coisa muito segura. Isso eu posso levar para os médicos, que eu estou falando em fisiologia energética.
E isso eles vão entender. Aí o Oswaldo fez comigo o primeiro nível, eu falei, você tem que introduzir isso aí. Então tá, no Brasil nós falamos vocês, e eu sei que em Portugal é tu, então, desculpa. Então, comecei a introduzir em 2012. Então, todas as terapeutas de lá se prontificaram a fazer o Tic-Tem Reiki para mudar o sistema. E graças a Deus, todas elas concordaram e fizeram e perceberam a diferença do resultado da leitura desse diagnóstico energético. E aí eu tinha uma ferramenta boa para levar para os médicos e discutir de igual para igual. Então, foi esse o caminho. Foi muito devagar, João. Foi muito pelas beiradas, pelas margens, até chegar hoje em dia, do jeito que nós estamos lá conceituados. Tá? Então, foi um caminho árduo. Então, em 2016, nós também começamos não só a atender os pacientes do Centro de Reabilitação do Hospital Dia, porém de outras enfermarias e outros funcionários também. Nós tivemos que abrir um dia a mais, uma sexta-feira, para atender todos os funcionários do Instituto de Psiquiatria, que depois vieram até pessoas do complexo do Hospital Dia. Então, nós começamos a ficar famosos. Eu tinha que me deslocar de vez em quando, eu estava lá atendendo, o Oswaldo me chamava, Mônica, tem lá na enfermaria central, estão precisando de alguém na UTI. Você vai? Eu largava tudo e ia para a UTI. Era assim que funcionava, né? Era bem assim. E você tem que ir aberto. Se você for fechado, não adianta. Você tem que ir aberto e o que aparece na tua frente é para fazer feito. Então, foi assim. Então, devagarzinho, crescendo. E quando chegou a pandemia, da Covid, 2019, 2020, eu cheguei para o Oswaldo e falei, olha, nós vamos começar a atender de casa, com reiki à distância, o Encaco, nós vamos começar a atender os pacientes. Fizemos uma lista, dividimos e começamos a atender. Só que não é online. O que nós atendemos? A gente pegava aqui o celular, olá, como vai? Tudo bem? Olha, nós vamos começar, tem alguma coisa hoje? A gente fazia o reiki à distância e depois, e aí, tudo bem com você? Como é que estás? Assim, desse jeito foi. E foi tão bem aceito que tanto nós, do reiki, quanto da terapias florais, nós fomos as únicas práticas integrativas que durante a pandemia, a distância fez alguma coisa em prol de pacientes e de funcionários que entraram num nível de estresse altíssimo, porque nós estávamos proibidas de entrar dentro do hospital. Então, era isso. E agora, devagarzinho, a partir de 2020, 2021, nós estamos voltando com as nossas atividades, temos a intenção de expandir para outras enfermarias, então a coisa está voltando no eixo. Mas não foi um caminho muito fácil, a gente teria sempre se manter no seu lugar, saber se posicionar com muita seriedade. E foi o grande aprendizado disso tudo. E foi realmente um caminho maravilhoso que vocês fizeram, não é? Nós mesmo temos um ditado cá em Portugal que é Roma e Pavia não se fizeram num dia. Não é? Exatamente. As coisas que são para perdurar, elas não podem ser feitas de um momento para o outro, não é? E tem que ser com grande rigor, com grande empenho e com grande presença, não é? E e ter a capacidade de ajuste se precisar ser feito. Sempre tem uma coisa assim, ok, que momento nós estamos, o que precisa ser feito, o que pode ser deixado de lado, o que mais precisa para apurar melhor. Então, é sempre assim. Realmente, Roma não foi feita em um dia. Não. E pegando nesse tópico, por exemplo, tu encontraste assim dificuldades em conciliar aquilo que são os procedimentos dos praticantes de Reiki com aquilo que são os procedimentos hospitalares? Eu praticamente não tive essa dificuldade, porque quando eu comecei já em final de 2008, eu já entendi
como é trabalhar em hospital, e num hospital dia, centro de reabilitação desses. Quando as voluntárias chegaram, obviamente que nós falamos, isso daqui é um hospital, vocês estão aqui de visita, nós não somos, nós somos convidados, né? E sempre assim, com essa coisa, nós somos convidados, temos que nos comportar. Se eu vou para a China, eu não posso me comportar como se fosse, né, não sei o quê, eu tenho que pelo menos ter um pouco de senso, de sensibilidade para perceber o que os chineses gostam e o que não gostam, e o que eu não posso fazer lá. É a mesma coisa. Então, na casa dos outros, a gente se comporta. Então, foi esse tipo assim. E realmente, e elas entenderam perfeitamente, e eu tive que, sim, adequar e sempre falar para elas: olha, essa aqui é uma casa, principalmente é um acadêmico, é um lugar acadêmico, se está ligada a uma universidade, eles vão querer, de alguma maneira, que nós não comecemos a falar de uma linguagem que para eles é estranha. Então, temos que apurar essa comunicação, né? E muita seriedade. Então, graças a Deus, assim, vem quem vem, né? Vem quem é para vir, né? Não que eu tive também pessoas voluntárias com a máxima boa vontade de atuar lá. Porém, não conseguiram se adequar porque a carga emocional era muito grande. Você lidar com saúde mental, eu não estou, pelo amor de Deus, desconsiderando as outras doenças graves, câncer, todas as doenças autoimunes, etc. Não, cada um tem a sua gravidade. Só que eu caí sem querer na área da psiquiatria, pronto, foi assim. Então, mas muitas vezes a pessoa que vem, ela tem aquilo que se chama de transferência. Então, muita coisa do paciente, ela percebe nela mesma e ela não dá conta. Então, ela teve que sair. Então, teve algumas voluntárias que tiveram que sair porque foi uma carga muito grande. Então, e por mais que você preparasse e falasse, olha, faça o seu. O que é dele, o que é teu, e você também tem os médicos aqui para te auxiliar. Você não está sozinho, você tem toda uma equipe de enfermaria, de médicos que, se precisar, está aqui, né? Você pode falar com eles, não é assim, você não é jogado lá, né? Mesmo assim, algumas não aguentaram. Tudo bem, não tem problema. Então, hoje eu sei que elas estão em outros lugares, felizes da vida. Né? Então, sempre tem aquelas pessoas que se adequam melhor num lugar do que num outro lugar. E isso tem que ser respeitado. Né? Então, se isso acontecer, está tudo certo, não tem problema nenhum. O principal de tudo que eu sempre pedi para elas, para as minhas voluntárias, agora eu tenho 2 voluntários, é comprometimento, compromisso. Mas o voluntário não quer dizer que eu vou uma vez, então hoje eu não tenho nada para fazer, então eu vou lá. Não é bem assim. Tem uma dose de compromisso, tem uma dose de responsabilidade. E quando você demonstra essa dose de compromisso e de responsabilidade, aí todo o projeto tende a crescer. E o exemplo sempre tem que vir de cima, né? Então, é sempre assim. Sempre vem de cima. O alemão adora dizer que a bênção vem de cima. Então, é por aí. É mesmo então um projeto extremamente exigente, não é, Mónica? E ainda para mais com tantos anos que tu já tens deste projeto. Eu digo mais, João, eu acho que em qualquer área de saúde que você entrar, ou você leva o que você vai fazer a sério. Eu não digo que não é para você levar com fluidez, com amorosidade, com compaixão. Se isso não tiver na frente, esquece o resto, certo? Mas você tem que dar validade, você tem que realmente assumir, como se diz aqui no Brasil, vestir a camisa de um time de futebol, né? Senão você não entra num estádio de futebol. É mais ou menos isso, então. É isso Realmente é. mesmo. Exigente, muito exigente mesmo. E depois também depende muito daquilo que são as personalidades dos próprios praticantes, não é? Sim. Por exemplo, tu encontraste
alguma facilidade ou alguma dificuldade em gerir os voluntários e as suas disponibilidades? Agora, sobretudo na pandemia e agora na pós-pandemia, aumentou essa dificuldade, sim, porque, quer queira que não, algum, como é que eu vou dizer? Alguns cotidianos das voluntárias mudou por uma série de coisas, saúde, etc., várias coisas. Então, nós tivemos que nos adequar. Só que, graças a Deus, eu consegui chegar num conceito dentro do nosso grupo, da nossa equipe. Cada voluntário tem que olhar o que está acontecendo dentro do grupo, né? Para não deixar a coisa cair tudo, né? Todo esse projeto cair. Obviamente que nem sempre é assim. De vez em quando, até 4 ou 5 voluntárias precisam faltar. Precisam. Fazer o quê? É necessário, é urgente. Ok, então aconteceu e temos que nos conviver, temos que conviver com isso. É só isso que nós temos para hoje, por exemplo. Né? Então, é assim que nós vamos lidar hoje. É o tal do kyo da kyowa. Né? Então, hoje eu vou fazer assim. Né? E o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Sempre tem o inesperado. E eu acho que o inesperado é muito bom. Por mais que a gente tenha um sistema, um roteiro, o inesperado é bom, porque nos traz aprendizado. Você tem que aprender todo dia um pouco mais. Não é? Então, esse inesperado, eu acho, numa hora, bom, porque atiça e deixa o grupo aceso, fala assim, pronto, e agora como é que nós vamos agir da melhor maneira possível? Então, nem tudo sempre é flores, não é. Sempre tem. Uma vez nós começamos só tinha 3 terapeutas em vez de 10. Eu tenho uma equipe, antes da pandemia, 10 macas, 10 terapeutas, trabalhando 4 horas em seguida. Sabe, assim, era... Então, 40 atendimentos ao dia, de 1 hora, João. 1 hora de atendimento. E no final, aquela massagem, a Ketsueki Kokamu, era assim. Hoje em dia não dá mais para ser assim. Ok, então nós vamos nos adequar. Como se diz, temos que ser bambu. Meu pai, que era um alemão, então ele falava no sotaque dele de alemão aqui. Temos que dançar conforme a música. Então, hoje em dia, nós temos que dançar conforme a música. É o que nós temos, como podemos adequar para depois melhorar. De novo. Então, né? É assim. É a grande sabedoria do mestre Zui colocada em prática, não é? Kyoda Sim. Kyoa. É Kyo isso. da Kyoa. Bem assim. Olha, e por exemplo, mesmo neste aspecto dos voluntários, eles estão a ser inseridos num âmbito hospitalar, não é? Eles têm algum tipo de formação específica, além daquela que tu lhes dás? Não, eles têm o Jikiden Reiki. Então, eu trabalho com Jikiden Reiki por causa das 2 técnicas que tem, né? Em primeiro lugar, a leitura através do Byosen, né? E a massagem. Então, isso aí faz uma diferença grande. Nós começamos a perceber, inclusive o diretor do centro de reabilitação, ele adora fenomenologia, né? Então, ele diz que ele vê quando o paciente entra na sala de Reiki, o semblante dele é um e quando ele sai é outro. E ele acha isso fenomenal. Ele acha, né? Então, fora isso, eles são cadastrados como voluntários, eles recebem um crachá que lhes permite passar pela portaria eletrônica, né? Eles têm que cumprir certas coisas dentro do voluntariado, então todo ano tem que ser recadastrado, né, para dizer que ainda está lá. Eu perdi, imagina, eu estou lá desde 2008, né? Eu perdi sem querer a data de me recadastrar, eles me apagaram do sistema como se eu tivesse começado ano passado lá, sem querer, entendeu? Então, eles são muito rígidos. E eles também recebem um avental e uma introdução. E muitas vezes os médicos e os psicólogos, os psicanalistas, eles dão
palestras lá, são aulas expositivas para esclarecimento de todas os síndromes da saúde mental. O que é realmente uma esquizofrenia, o que é realmente o bipolar, o que é transtorno de personalidade. Então, isso é muito rico de aprendizado para elas, né? Para as voluntárias. E também tem o programa de capacitação. O que é esse programa de capacitação? Quem entra no programa de capacitação, fora o voluntário, sai desse programa com X horas de atendimento, tem que ter escrito uma espécie de um artigo, ou se não um flyer, qualquer coisa assim, e sai com um certificado de capacitação de Reiki em saúde mental. Não que Reiki não funcione em físico, etc. e tal. Claro que funciona, mas você conhece né, o meio acadêmico. Então, eles querem fazer isso, deixa eles fazerem, tudo bem. A gente sabe que ou eu pego o espiritual e vou para o físico, ou eu pego o físico e vou para o espiritual. Mas isso é outra conversa. Com sabedoria chegamos lá, não é? Olha, e por acaso, tu também experimentas aplicar a técnica do Seiki Shiryo? Sim, sim. Aplico lá. É interessante, em primeiro lugar, por que eu peguei essa fisiologia do Biosen? Eu não sei, sabe aquele livro do Arjava e também do Tadao é Light and Origins of Reiki, qualquer coisa assim, e do Arjava é Isso é Reiki, This is Uhum. Reiki. Sim, sim, sim. Quando ele explica o Biosen, ele não tem uma curva. Uhum. Essa curva nós fazemos depois de cada sessão por paciente. Quando os médicos olham aquilo lá, ele olha aquilo lá e fala, mas isso é científico? Eu falei, um dia eu cheguei para um deles e falei, não me diga. Então, porque eles conseguem ver, entendeu? Aí fica claro para eles. Tá lá, mais do que isso é impossível. E o Seiki Chiryo nós usamos, e daquele jeito mesmo, tradicional, né, de Kidenreiki, bem assim, né? Chegamos a usar, chegamos a falar, só que eu não falo em voz alta. Eu falo em voz baixa, mas olhando para ele, né? Quer dizer, para o paciente que está na maca mesmo, deitado. Não está na minha frente assim, isso não consigo. Mas na maca deitado, põe assim, aí eu faço, não tem problema nenhum. Nós usamos. Precisamos mesmo nos adaptar às circunstâncias, não é? E é uma técnica extraordinária mesmo. O Java, ele foi lá e quando ele vem as duas vezes que ele veio aqui, 3 ele já veio aqui, mas as 2 vezes últimas, ele foi lá atender. E ele viu como é. E ele viu também alguém como faz o Seiki Chiryo, né? E a pessoa na maca. Dá certíssimo. Temos que nos adaptar, né? Dançar conforme a música. É mesmo. Sabe as palavras do teu pai, é mesmo. Olha, e por exemplo, que tipo de resultados vocês foram encontrando ao longo do tempo? Ótimo. Tu precisas entender que lá dentro nós chamamos isso de práticas integrativas e complementares para a saúde. Então, nós não somos os únicos. Começamos, nós somos o segundo. Primeiro teve shiatsu, depois teve reiki. Depois teve crânio sacral e acupuntura. E as outras foram depois se agregando. Mas nós praticamente somos os pilares junto com o shiatsu. Então, essas práticas integrativas, essas PICs, o Oswaldo, ele sempre diz, é um conjunto da obra. Não é porque a pessoa, eu vou usar o termo explodir, mas não é bem explodir, mas que teve como é que você percebe que mudou alguma coisa dentro dela? Em uma das PICs, vírgula, não quer dizer que a somatória de todas elas não tenha tido efeito para chegar naquele momento. Porque naquele dia, digamos, hoje, dia 29, às 2 horas da tarde em Portugal, fulano de tal, ele teve uma virada na coisa e você percebe que algo aconteceu dentro dele, né? Mas isso, o Oswaldo costuma dizer que foi uma somatória de todas elas. A grande maioria das vezes, assim o é.
Porém, nós temos alguns dados, porque os pacientes têm uma preferência ou para um, ou para outro, ou para outro. Sempre teve, né? Então, para Reiki, a grande maioria sempre quer entrar no Reiki, até porque é para deitar e relaxar e se sentir acolhido. Então, esse acolhimento, né, para eles é um momento muito importante. E teve um paciente que até o diretor que me chama, ele não me chama de Mônica, ele me chama de Cole. O Cole, nós temos aqui um paciente que vai entrar, ele é esquizofrênico com delírios de magia negra. Sei. A mãe dele está desesperada. O que eu faço? Eu falei, deixa ele pesquisar sobre magia negra. Você vai permitir? Eu falei, sim. E traga ele para o Reiki, por favor. Né? Aí este menino veio para o Reiki. Preto, tudo de preto, preto. Boné preto, capa preta, calça preta, tênis preto, tudo preto. Aí eu pedi para ele, por favor, dá para você tirar o sapato e deitar na maca? Dá para você tirar o boné? Eu preciso tirar o boné? Sim, precisa tirar o boné para eu mexer na tua cabeça. Posso mexer na tua cabeça? Pode, tá. João, 5 minutos de Reiki na cabeça. Esse menino disse. Reiki é de luz, né? Eu falei, Reiki é de luz. Ah, eu tô gostando disso. Eu falei, então tá bom. 1 hora. Eu fiquei naquele dia 1 hora na cabeça desse menino. 1 hora na cabeça. É assim que funciona. 1 hora na cabeça. Quando ele levantou, eu falei, eu tô me sentindo mais leve. Eu falei, que bom. Eu gostei. Posso voltar semana que vem? Eu falei, por favor, eu estou te esperando. Moral da história. Vou encurtar a história, tá? Ele, então, esse rapaz, ele ficava só na horizontal, isso é, deitado em maca, ele não queria saber de nada, era um antissocial, ele não se inteirava com ninguém, nada, 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 nada. Com o tempo ele foi se inteirando e, de repente, um dia, ele chegou e falou para mim assim, no corredor, mestra, quero fazer um curso de Reiki com você. Eu falei, meu Deus. Eu falei, você quer fazer um curso de Reiki comigo? Eu falei, no Reiki ocidental, lá no Ioma, que eu dava ainda na época. Eu falei, você quer fazer? Eu falei, quero. Eu falei, olha, espera um pouco aí. Né? Eu falei, espera um pouco aí. Quem não estava preparada era eu, porque ele já estava. Aí eu fui falar com o médico dele, olha, assim, 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 e o fulano quer fazer. Por que não? Fala para ele fazer Reiki, vamos ver o que vai dar. Um médico psiquiatra, um dos mais céticos lá de dentro, falou, por que não? Eu falei, ok, vamos lá. Então, eu cheguei para esse menino e falei, você quer mesmo fazer o curso de Reiki? Quer. Então, você vai chegar lá e vai se inscrever. Ah, você não vai se inscrever para mim? Eu falei, não, é você que quer fazer o curso, não eu. Eu já fiz. Então, eu dei para ele uma responsabilidade na mão. Ele foi lá, se inscreveu. Aí eu cheguei, eu me inscrevi no curso. Eu falei, que ótimo. Só que tem uma coisa, quando você for lá, você não vai de paciente, você vai de aluno. Então, você faz favor de pentear o seu cabelo, ficar mais apurado, aprumado, para você ser reconhecido como aluno. Ele foi, João. Ele estava, quando ele entrou, eu não reconheci, ele estava de cabelo penteado, barba feita, sabe? Roupa. Eu falei, ele sentou, ele escutou a aula inteira, ele ficou entusiasmadíssimo. Aí ele fez o Reiki 2. Aí ele chegou e falou, Reiki 1, Reiki 2. Agora eu quero trabalhar com você. Aí eu falei, olha, não vai dar, porque você é paciente. Eticamente, eu não posso permitir, ninguém aqui vai permitir. Porém, você pode auxiliar. Você quer auxiliar? Quero. Aí o Oswaldo, né, o meu coordenador, deu um jaleco para ele, um avental do IPQ. Ele vestiu um avental e foi lá ajudar. Ele fazia os pés enquanto alguém fazia a cabeça. João, depois de 3 meses, ele teve alta hospitalar. Que maravilha. Reiki é mesmo um tesouro para a vida, não é? É mesmo um Assim, tesouro. o que ele queria com a magia negra? Ele queria descobrir o caminho, né, de alguma coisa que ele poderia fazer. Então, é assim. Outro exemplo que eu tenho são também de 2 pacientes
que ficaram tão entusiasmadas e se sentiram tão bem com Reiki, que fizeram curso de Reiki, do Tique de Reiki, e são agora terapeutas lá. Elas atendem. Que maravilha, mesmo que maravilha, muitos parabéns. E Elas realmente é incrível quando as pessoas se predispõem, não é? Tudo pode acontecer, tudo pode Então, o mesmo. parabéns é para elas, porque nós só demos o resto foi elas, a alma delas. Porque tem uma coisa, não é verdade, João? Eu sempre acho assim, isso só pode acontecer porque Reiki, realmente, como a Java fala, toca a alma. Senão, o Rafael, desculpa, o rapazinho lá atrás, ele não teria falado assim, Reiki é de luz, né? Como é que de repente ele entendeu que é de luz? É verdade. É uma percepção interior, não é? É algo que toca profundamente mesmo. É. Olha, e de que forma é que Reiki tocou a tua própria vida? Reiki para mim foi um divisor de água, desde o meu primeiro Reiki ocidental lá em 2000. Então foi assim, eu vejo nitidamente a minha vida antes e depois, né? Aquele negócio que o Sui fala, Gyo Hageme, cumpra o seu dever, faça o que você tem que fazer, faça o que tem que ser feito. Eu incorporei isso com Reiki. Então, sabe, deu tanto significado na minha vida, né? Não que outras coisas não tivessem dado, mas daquilo que você, enquanto ser humano, pode crescer enquanto praticante de Reiki. Você cresce, mas cada vez que você cresce, você percebe que você é mais pequenininho ainda. E isso eu acho sensacional. A tua pequenez é revelada todo dia. Então, esse aprendizado que nunca acaba. Todo dia é um aprendizado. Toda vez que eu coloco a mão em uma pessoa, ou presencial, ou via, ou à distância, é um aprendizado novo que vem. Então, isso, para mim, isso me preenche. Sabe, assim, por exemplo, se eu morresse amanhã, tá ótimo. Porque eu estou preenchida, eu sou preenchida com isso. Estar é um estado transitório, mas eu sou preenchida com isso. Então, para mim, ótimo, se morrer amanhã, tá, maravilha. Eu sei daquilo que eu consegui me dedicar naquele Gyo Hageme, faço o que tem que ser feito, eu me identifiquei muito. Então, foi uma missão de vida mesmo, é uma missão. Todo dia. E isso então foi um momento de iluminação, como o mestre Zui teve. Sim, eu poderia dizer que eu não chegaria tanto assim, mas eu não. Mas assim, para mim é uma simbiose. Não dá para explicar de outro jeito. Não. É extraordinário, não é? E realmente tudo aquilo que a filosofia de vida nos traz é esta sabedoria de sabermos estar na vida. Sim, É mesmo o saber estar na vida. é o Olha, saber estar na vida. Você disse tudo. e ainda relativo assim à terapia Reiki, o que é que tu achas que possa estar a faltar para que seja mais considerada como uma terapia complementar? Claro que uma coisa é aquilo que nós praticantes de Reiki consideramos, para nós é algo maravilhoso e é extraordinário. Por outro lado, nós também queremos levar aos outros, queremos levar à sociedade. E o que é que tu achas, pelo menos na tua perspectiva aí no Brasil, aquilo que tu consideras que possa ainda faltar para que ela seja considerada válida? Em primeiro lugar, ela precisa ser levada com seriedade pelos próprios praticantes de Reiki. Eu não estou, neste momento, desqualificando qualquer outro tipo de prática de terapia complementar indicativa. Não, nada. Mas, se eu quero trabalhar com uma, ou se eu quero trabalhar com duas ou três, no momento em que eu estou usando uma, eu estou naquela. Então, quanto eu acho assim, então é a seriedade com foco que eu preciso ter enquanto praticante de Reiki ao praticar Reiki. Eu também sou acupunturista.
Eu não vou dizer que numa sessão de acupuntura eu não possa fazer reiki. Posso. Mas, se eu não fizer uma boa acupuntura, eu não posso estar fazendo um bom reiki. E se eu não estiver fazendo um bom reiki, não posso estar fazendo uma boa acupuntura. Então, cada coisa no seu devido lugar e com respeito. Então, eu mesma tenho que me dar essa seriedade no meu atendimento e saber respeitar todos os métodos complementares que existem para depois fazer. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho necessário é a forma de diálogo que os praticantes de Reiki utilizam. E quando eu falo forma de diálogo, a partir do momento que eu falo diálogo, o pessoal já pensa na palavra falar. Falar, falar. Não, não, não. É escutar. Então, essa escuta do que é necessário no ambiente em que eu quero exercer Reiki. Tanto faz se esse ambiente agora é uma pessoa que está na minha maca, é uma comunidade social, né, na periferia, digamos, de São Paulo, ou num hospital. Não interessa. A escuta, eu preciso saber escutar o que é necessário. Então, por exemplo, se eu sempre achei que Reiki devia estar dentro de hospitais. Uma vez em 2003, um terapeuta amigo meu, acupunturista, bom acupunturista, muito bom, ele chegou e falou assim: afinal de contas, o que você quer com o Reiki? Eu falei: eu quero Reiki dentro de hospitais. Dentro de um hospital. Eu quero introduzir Reiki dentro do hospital. Não que dentro do ambiente familiar ele não é válido. Óbvio que é. Eu sou vó. Eu sei o que eu faço Reiki para os meus netos todo dia. Meu Deus do céu. Então, não é que não dá na família. Óbvio que dá. Mas onde que você tem problemas de saúde graves? É mais dentro de hospital, né? Então, é lá. A demanda maior é lá. E dito e feito, então, se eu quero um reiki dentro de hospital, eu tenho que, do diálogo, pegar aquela outra ponta da escuta, o que é preciso fazer, e saber interpretar essa escuta. E se aquilo que eu tenho para oferecer está de acordo com a necessidade daquele local. Então, precisamos fazer. Ah, eu não posso fazer aqui assim, então não. Ok, se eu não posso fazer, quem pode? Então, não é só trazer um problema, mas, por favor, trazer uma solução atrás desse problema. Sempre vai ter um probleminha para resolver, mas, por favor, traga a solução. Porque se tem um problema, tem uma solução. Então, ir atrás da solução. E outra coisa que eu percebo, principalmente em um hospital, a linguagem, o mindset, a mentalidade de lá é científica. Então, ela quer que a linguagem que se use para eles entenderem. Eles têm problema de audição, não adianta. Eles não têm esse ouvido que nós, terapeutas de técnicas complementares, temos, que é a ampliar essa escuta. Eles muitas vezes não têm, eles só vêm depois de anos. Ou muitas vezes, quando tem algumas outras técnicas a mais que ele aprendeu, o médico, não? Então, nós temos que nos adequar a nossa fala para o ouvido deles, cientificamente. Então, cada vez mais que você conseguir comprovar, e você não precisa, por exemplo, por que eu mudei para o Dikiden? Eu não estou querendo fazer propaganda de Dikiden, mas só para você ver, muitas vezes, eu senti energia. Claro que você sentiu energia. Você está mexendo com ele que não vai, mas o que eu vou levar isso para o médico? O que o médico vai começar com isso? Né? Então, é esse tipo de coisa. Claro que tem energia. Se eu chegar para o médico e falar de fisiologia, que existe um negócio, uma organela dentro de cada célula, mitocôndria, que produz ATP, ele vai começar a entender que existe uma energia até mais física, que influencia o ATP, por exemplo.
Então, é esse tipo de coisa que precisa ser apurado. Então, eu preciso ler, enquanto praticante de direito, eu preciso estudar, eu preciso ler sobre fisiologia para saber a linguagem que eu possa ter. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo. Numa das reuniões médicas, eles queriam dar alta para uma das pacientes lá. Só que eu não consegui falar. Então, eu peguei esse médico que era responsável por essa paciente, cheguei para ele e falei: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Do ponto de vista de Reiki, ela ainda não está apta para ter alta. Como assim? Eu falei: então, nós mexemos com fisiologia energética, e quando eu mexo numa posição, eu percebo o hipotálamo dela e tá dando um grau energético nada interessante nesse hipotálamo. E se eu mexo no hipotálamo, eu estou mexendo no eixo hipófise, hipotálamo, suprarrenal. Ele falou assim: você tem toda a razão, ela tem problemas suprarrenais também. Eu falei: então, por favor, ainda não dê alta. Você me avisa quando eu posso dar alta? Eu te aviso. Aí eu cheguei para terapeuta, que comigo nós tivemos o mesmo tipo de sensação aqui na mão com o Biosen. Falei: nós duas vamos tratar essa pessoa, e quando ela tiver uma evolução e o Biosen dela ficar melhor, você me avisa para eu avisar o médico. Depois disso, ele deu alta. Então, mas para chegar nesse ponto, eu tive que explicar para ele sobre hipófise hipotalâmico suprarrenal. Eu tive que estudar isso. Eu não pude falar assim? Se eu não estudasse, como é que eu ia chegar? Então, a minha intuição diz que não dá, não posso chegar com um papo, nada contra a intuição, muito pelo contrário, ela ajuda e muito. Mas quando eu estou lá dentro, a escuta é outra, a comunicação é outra, né? Então, o diálogo é outro, eu preciso me adequar. Então, é isso que precisa ser entendido muitas vezes. É bem verdade. E tu tocaste num ponto muito importante, que é mesmo o ponto do respeito. A questão do respeito acho que é mesmo basilar, portanto, é tudo aquilo que é a estrutura para qualquer projeto e a forma como nós estamos presentes, não só para nós, mas para a sociedade também. Sem respeito, é muito difícil fazer o que quer que seja. E, por exemplo, também respeito pela própria prática. Se eu estou a fazer reiki e vou usar outra técnica qualquer que não foi contratada, então será que eu estou a acreditar no reiki que eu pratico? Se calhar não, não é? Nós, por exemplo, tivemos aqui um projeto num hospital que foi cancelado exatamente porque foi aplicada uma técnica que não era reiki, portanto, que não tinha Ah, sido contratada. E não quer dizer que as pessoas façam isso por consciência ou por vontade de errar, não, por vezes fazem de boa vontade, mas não estão a perceber que estão a agir de forma errada. exatamente, exatamente. Quer dizer, você tem que respeitar tudo aquilo que você está usando naquele momento e validando, que nem você É, falou. é. Portanto, se é reiki que nós estamos a dar para a pessoa, é isso mesmo, é isso mesmo, é reiki. É, Reiki, é que é, reiki. que é uma prática para a vida, não é? Reiki é uma prática para a vida. É tão exigente, mas tão bonito que nos preenche por completo. Isso sem É, dúvida. exatamente. Sabe, eu não consigo mais imaginar a minha vida sem reiki. Eu não consigo. Igualmente. Igualmente. A lição de vida que eu tive, tanto durante esses 10 anos mais de 10 anos já dentro lá do hospital, quanto fora também, as experiências não só desses casos que deram certo, mas também de outros casos, quando você, numa hora, chega naquele momento da sessão, que parece que você e a pessoa a receber reiki são uma unicidade, não é? Parece que é um campo só, uma coisa só. E essa troca que tem, quase que inconsciente da coisa. Né? Então, o que isso enriquece? Como que eu posso ter
chegar a esse acesso, não é ter, é chegar a esse acesso, né, desse jeito, a não ser através de Reiki. Como que eu posso nutrir uma profunda empatia e chegar nesse acesso, a não ser através de Reiki? Então, é o exercício da empatia, da compaixão diário que vem. Pela entrega. Porque não sou eu. Nunca foi. Então, né? Então, e se eu entrego e falo, oh, vamos para o canal certo e pronto, né? Vamos deixar acontecer, coisas maravilhosas acontecem. E você nem percebe, você só percebe depois, quando acaba a sessão, que você fala, nossa, foi isso, 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 isso. Não é? Isso é mesmo estar num perfeito estado de coerência, não é? Eu acredito que é mesmo isso que Reiki nos traz, é uma coerência interior que nos permite estar em coerência com o universo e em coerência com a pessoa que estamos a tratar. Exatamente. Essa unicidade. E isso, eu, assim, quando chegar nesse ponto, é algo fenomenal. É lindíssimo mesmo. Ah, Mónica, estamos aqui a terminar já mesmo este nosso programa só por hoje e gostaria de perguntar se tens assim algum sonho que gostarias de partilhar com todos aqueles que nos estão a ver. sonhos. Eu acho que enquanto a gente está vivo, enquanto estamos vivos, temos sonhos, a partir, né, esperança e fé. Se você não tem sonhos, nem esperança, nem fé, acho que aí é hora de, né, ir para uma melhor. Ok, ir atrás do SUI. Mas meu sonho é realmente em que o Reiki cada vez seja mais validado dentro de áreas de saúde, que são as áreas que mais precisam, porque a gente fala em áreas de saúde, mas convenhamos, João, é área de doença, né? Porque no hospital não é saúde, o que tem lá dentro é doença, né? Então é lá que precisa mesmo. Né? Obviamente que se eu não conseguir fazer reiki em casa, para o meu marido, para o meu filho, enfim, né? E não treinar isso, essa técnica e depois também de saber identificar, de se para dar cada vez mais essa unicidade, né? Então tem que começar mesmo a treinar. Eu acho assim, quem quer ser um bom praticante de Reiki tem que colocar um negócio na cabeça. É que nem judô, aikido, treino diário, é treino diário. Não é à toa que é uma técnica japonesa, é treino diário. Então, precisa treinar diariamente isso. Até para nos apurar, até para nós ficarmos bom né, naquilo que estamos fazendo. Porém, um dos princípios de Reiki, que eu acho assim fantástico, o Sui, quando escreveu os 5 princípios, o Gokai, ele foi de uma sabedoria, assim, acho que impressionante. Cada frase dá uma enciclopédia por si. Não? Mas uma das frases que assim mais me encanta de cara é o Kanchashite, é o seja grato, ser grato. Só dessa gratidão, mas não é aquela gratidão, né? Ah, oi, nossa, obrigada pelo sorvete que você me trouxe. Não, não. É a gratidão mesmo da vida, né? Aquele negócio de quando você vê um amanhecer de sol, aquela gratidão que te pega lá dentro, né? No teu âmago, né? Que faz mudar a frequência das coisas, que faz mudar a frequência do teu pensamento, que faz mudar a frequência das tuas células, né? Se o pessoal aprendesse, não só através do Usui, mas a sociedade como um todo, ser grato e olhar aquilo que nós já temos, que nós conseguimos fazer de bom, né? Olhar para trás e verificar o que tudo de bom que já foi feito pela humanidade. A humanidade tem sempre dois lados, o da luz e da sombra. Mas olha a luz, seja grato. Né? Então, para mudar essa frequência atual que nós nos encontramos, todos nós. Então, esse é meu sonho, que o pessoal, eu digo pessoal, mas a humanidade enquanto todo,
reconheça mais o quanto que ser grato, a atitude da gratidão pode trazer uma mudança tão profunda, não só dentro, se muda as minhas células, se muda as tuas células, imagine só o que muda o ambiente. Esse é meu grande sonho. Mónica, agora é o meu momento de ser imensamente grato a ti. Muito obrigado mesmo. Não só por tudo aquilo que tu partilhaste, que foi tão bom, mas por tu estares a colocar a tua essência naquilo que tu falaste, naquilo que tu sentiste, naquilo que tu pensaste, enfim, por partilhares connosco tantas coisas boas e tantos ensinamentos valiosos. Eu acredito que este programa está cheio de pérolas que cada um de nós pode pegar na medida daquilo que for capaz e enriquecer-se com isso enormemente. Por isso, foi um enorme prazer estar contigo aqui hoje, neste Só por Hoje, e tudo muito bom para ti, que o teu projeto e que os teus sonhos cada vez se realizem mais. Eu é que agradeço imensamente a oportunidade e eu me sinto extremamente honrada e tocada mesmo no meu coração por esse convite e poder falar com você e conhecer você pessoalmente desse Muito, jeito. muito obrigado. Te agradeço muito. Muito Obrigada por obrigado. tudo, Tudo tá? bom, Mónica. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.